Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Histórias de Sucesso. E hoje eu estou com uma pessoa aqui especial, vocês sabem que eu só trago pessoas especiais aqui que compartilham as histórias que faz diferença na sua vida. Estou aqui com Edgar Camargo, ele é casado, pai de 3 filhas, criador aí da Hug, que é um acelerador, acelera Dubai. Ele vai explicar para a gente aqui, se você tem um projeto aí, não tem quem invista, você está no episódio certo. Edgar, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no nosso podcast Histórias de Sucesso. Ô Robson, eu que sou grato pelo convite, de poder bater esse papo, falar um pouco sobre Dubai, sobre as oportunidades de negócio que Dubai ela nos oferece, e eu tenho certeza que vai ser muito rico para sua audiência. Show de bola. Edgar, a gente começa aqui sempre com uma pergunta. E a pergunta inicial aqui, o que é sucesso para você, Edgar? Qual a sua definição de sucesso? Ótima pergunta. Definição de sucesso para mim, ela está muito ligada ao legado, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que você só atinge sucesso quando você atinge um status financeiro, né? Um patamar financeiro muito grande. E aí cai naquela máxima. Ele é pobre que só tem dinheiro. Tem muitas pessoas que são assim, né? Então a ideia de sucesso, ela tá ligado em você deixar um legado e poder ajudar as pessoas, os empresários. Então a minha ideia é essa, de poder construir esse legado, ajudando empresários a expandir o seu mindset, né? A levar os seus produtos e serviços, a internacionalizar a sua empresa, mostrando para eles que é um outro mundo, né? Tem muita gente que está ligada somente ao mercado nacional, aqui no Brasil, mas tem um mundo de possibilidades. Então o sucesso está ligado em poder ajudar, poder servir as pessoas. Isso é uma definição de sucesso para mim que eu acho excepcional. Show, eu compactuo disso daí, que até na palavra já diz, né? Maior é o que serve, né? Então estamos aqui para servir. Edgar, eu quero que você depois comente aqui, a gente vai falar muito sobre Dubai, sobre as oportunidades que Dubai pode nos apresentar, mas eu queria começar lá do começo. Como que o Edgar entrou na vida empreendedora? Como foi seu início no empreendedorismo? Eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Costumo dizer que aos 7 anos eu já sempre ajudei os meus pais, né? Minha mãe tinha uma mercearia, então eu ajudava ela na mercearia, vendendo, atendendo as pessoas, né? Também vendi sorvete nos campos de futebol, eu acompanhava meu pai, né? Aí eu vi uma oportunidade vendendo sorvete de angariar um recurso. Empreendedor é sempre assim, sempre tem aquela visão, né? Tem aquela visão. Então, peraí, tá calor, tá sol, vou vender picolé, né? E isso aguçou muito, né, a minha mente empreendedora. E aí a gente permeou também, né, CLT por algumas empresas, começamos a aprender, mas sempre com essa veia empreendedora, de querer fazer algo diferente, né? Não ficar limitado, né? E aí eu fundei uma empresa de iluminação, comecei a trabalhar com iluminação LED, fornecimento de iluminação para grandes players, né? Então, Vivara, Mercado Livre, olha, Habib, já foram uns clientes nessa área, né? Mas ainda faltava alguma coisa assim, né? A gente envolvido nisso, estava fazendo, sempre buscando mais. Uma coisa que eu acho muito interessante, tem gente que não gosta, mas eu tenho uma visão. Quando alguém te chama para apresentar um projeto, alguma oportunidade de negócio, eu acho interessante o seguinte, que a visão que a pessoa tem que ter é o seguinte: se essa pessoa me viu o potencial para esse projeto, eu sou uma pessoa que tem uma visão, a pessoa enxerga algo em mim, então eu acho isso muito interessante. Tem gente que não gosta, mas eu acho legal, porque vai vir oportunidades quando você diz assim, não, aqui tem oportunidade, e aí você faz uma conexão outra, às vezes você está diante de um projeto que vai mudar a sua história, mudar a sua vida. E aí me apresentaram um projeto, né, de Dubai, né, nós estávamos comentando aqui nos bastidores sobre metaverso. Sim. E aí não era o meu core business, mas eu entendi que ali havia uma oportunidade. Uma chance. Igual você viu a oportunidade lá no campo do sorvete, que às vezes tinha outros adolescentes, outras crianças igual você, que não enxergou, naquele momento você enxergou, essa oportunidade você vai comentar com a gente agora. Pode ter chegado para outras pessoas, mas você enxergou e investiu, né? E aí? Vamos ver o que desenrolou aí. É sobre isso. Aí essa oportunidade chegou, nós reunimos alguns sócios e a ideia é aquilo que eu te falei.
nós criamos um projeto chamado Alfuture, né? Que era Alphaville do Futuro, que tinha, por concepção, levar empresários, conectar empresários brasileiros e empresários árabes dentro da plataforma de metaverso. Né? Esse era um dos negócios que iam permear dentro da plataforma. Outra também era como, não sei se você lembra, tinha um aplicativo chamado MySpace, que você andava pelo ambiente, comprava casa dentro de uma plataforma, era mais ou menos isso. A gente ia também vender dentro do Alfuture terrenos dentro da plataforma, ia ter moedas de negociação, era algo muito bem estruturado, e em 2023 isso era o hype, né? A gente pega o metaverso. E aí eu costumo dizer que o tio Zuck já tinha investido bilhões, ele troca o nome do Facebook para Meta, fala, peraí, aí tem um negócio, né? Vamos olhar para isso, né? Se um cara dessa magnitude está investindo nisso, peraí, alguma coisa tem, né? E uma coisa que eu falo para nossa audiência é sempre olhar o movimento dos grandes. O que os grandes estão fazendo? É sempre olhar quem está lá em cima, que muitas vezes têm acesso a informações que muitas vezes os demora outros a chegar. Chega, mas demora, né? Então você pega um empresário desse com uma informação privilegiada, segue o movimento, vê o que ele está falando, entendeu? Não toma atitude do achismo, não. Pega quem já está construindo, quem já construiu algo e vê para onde que ele está ajustando a vela dele. Essa é a ideia. Você ajustar a vela para ver quem tá premiando, já está andando lá, eu vou seguir aqui. E aí vai colher bons frutos. Pô, essa analogia eu achei bem bacana, bem interessante. Ajustar as velas, né? O empresário às vezes tem que fazer isso. Você tem que ajustar as velas do seu barco, porque às vezes o que acontece? O que hoje para você... Porque aí, vamos aqui, sobre um parênteses, imagine só, a Kodak. A Kodak, ela não ajustou as velas. Verdade. E aí entrou as câmeras digitais, aí entrou o celular, uma câmera... Outra coisa, Blockbuster. Exato, né? E a Netflix, a história diz que é o seguinte, os fundadores da Netflix chegaram na Blockbuster, eu tô com isso aqui. Aí o cara meu amigo, enxergou eu sou maior, meu amigo, eu sou maior. Não foi igual o Edgar, não enxergou a oportunidade. Enxergou a oportunidade, e aí faliu, entendeu? Então a ideia é essa, é entender o movimento dos negócios e ajustar as velas. E aí... Eu gostei dessa analogia sua de ajustar as velas, porque olha pro grande... E aí o grande ele tá lá na frente, ele tá numa plataforma que ele é visto por mais pessoas. E a informação com certeza vai chegar nele primeiro. E quando ele tá ajustando a vela, você tá observando o lado que ele tá ajustando a vela, porque o vento nele lá já chegou primeiro. Vamos falar a informação, a oportunidade. Aí quando você tá de olho nele, vendo quando ele tá ajustando a vela, você tem a oportunidade. Opa, peraí. É nesse sentido, nessa direção. É sobre isso, e aí a gente pode tomar por base também e fazer uma analogia com os países. Você vai ver ações que os Estados Unidos está tomando na economia que vai refletir aqui 5, 10 anos depois. Tendências de produtos e serviços lá, que o que acontece? Começa o movimento lá para depois refletir aqui. Então a ideia de você estar... E aí um parênteses que eu abro, estar conectado internacionalmente, conhecendo esses mercados, porque você vai ver o movimento que ele está fazendo lá e você já pode aplicar aqui. E é aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Com certeza. Isso entendeu? E aí a gente pode traçar uma analogia. Lembra das paletas mexicanas? Imagina quem trouxe as paletas mexicanas. Quem rebentou. Faturou muito. Só que ela foi o quê? Ela foi um hype. Depois caiu. Entendeu? Quem entrou primeiro ganhou dinheiro. Faturou muito. Quem não... o cara entrou depois de 2, 3 anos, meu amigo, perdeu o mercado. É o time, né? É o time, tem que ter esse feeling. E aí, o interessante é que daí surgiu essa oportunidade de metaverso, de nós irmos lá para entender como era o mercado, né? Visitar algumas zonas francas, né? E as zonas francas é onde faz a abertura de empresas. O interessante é o seguinte, que em Dubai tem mais de 30 zonas francas e cada uma ela é para um tipo de segmento. Então, para cada segmento, você abre uma zona franca. E aí entender como o metaverso estava se comportando em Dubai. E o interessante foi que assim que nós descemos no aeroporto de Dubai, porque quando surgiu essa oportunidade de a gente ir para Dubai, você sabe, eu sou cristão, eu fui orar a Deus. Fui buscar a Deus. Deixa eu ver qual que é a vontade de Deus, né? E aí eu falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai fazer as coisas acontecerem, né? Vai fluir, né? Agora o meu coração tá aberto, eu vejo que é uma oportunidade e fui orar, né? E aí tudo deu certo, as coisas aconteceram em umas 2, 3 semanas já tava tudo certo. E ao descer no aeroporto de Dubai, assim que nós saímos, né, de dentro do aeroporto, eu fiz uma oração. Fiz uma oração junto com
o meu amigo estava comigo e eu falei, Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui. E tudo que aqui o Senhor tem para mim, eu tomo posse. Eu já profetizei lá naquele lugar, entendeu? Eu já cheguei pisando, tomando posse daquilo que o Senhor tinha para mim. Com autoridade. Com autoridade. Eu sabia que além de negócio era algo espiritual, era uma barreira. E aí a gente fala, se a gente for falar mesmo de espiritualidade ali, a gente sabe as lutas, as guerras que são ali, né? Potestades e principados nesse sentido. Mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe algum motivo por que o Senhor tem aqui. O Senhor não fez eu reencontrar esse meu amigo por acaso, porque o Senhor não une pessoas, une propósito. Né? Então, o propósito o Senhor tem aqui pra mim. E aí eu fiz essa oração. Esse meu amigo ficou meio assim, né? Falei, orando aqui, ele ficou com o olho aberto assim. Falei, calma, filho, Deus tá com a gente. E aí aconteceu o que eu costumo dizer o seguinte: você já viu aquela frase que diz assim, não entre sem instrução do profissional? Ah, sim, é verdade. Aí que tá. Por isso que eu falo pro pessoal que tá aí, ó, você que quer ir pra Dubai, vem pro Dubai Experience, que eu vou te levar. E não vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Nós fomos pegar o táxi, né? A ideia era o seguinte, era ter estudado o mercado e já... Ou buscado um cartão que fizesse pagamento online, em dirham, ou trocado dinheiro, levar dinheiro em espécie. Vamos pagar em dólar. Tomamos um prejuízo de 100 conto. Na entrada, na partida, já tomamos um prejuízo de 100 reais. Mas, eu aprendi com um amigo que diz assim, coloca na conta da experiência, meu amigo. Você tá aqui. Não reclama, não murmura. Pegando essa fala que você trouxe aí, e tem uma frase um drive que eu instalei para mim, peguei aí com o Pablo Marçal, que é o seguinte, eu nunca perco. Eu aprendo, eu ganho. Nesse caso foi um aprendizado. Você pagou, né, por esse aprendizado, mas eu nunca perco. Eu aprendo ou eu ganho, né? Quando você tem essa visão, você não fica lamentando por algumas falhas, que o ser humano ele vai ter as falhas ao longo da caminhada, né? Mas e aí, fez a oração, foi conhecer lá a parada. Como que foi essa primeira experiência, primeiro impacto de pisar no Emirados ali, ter vislumbrar, porque eu nunca fui, mas já vi diversas imagens, eu acho que deve ser uma coisa, compartilha isso com a gente aí. Não, o vislumbre, assim, a hora que você pisa, e a hora que você sai do avião, e já começa a andar pelo aeroporto, você vê que já é diferenciado. Né? É tão diferenciado. Você vê que tudo lá é mega, é grande, tudo né? Grande, é tudo grande, é tudo expansivo. E querendo ou não, Dubai, o Sheikh, né? Ele criou algo que foi excepcional. Ele soube fazer um marketing muito bem feito, né? Então você chega em Dubai, o ambiente é diferente, né? Você começa a olhar aquilo ali, e aquilo que a gente estava falando, já muda o seu mindset. Lógico. Já começa, entendeu? A cabeça já começa. E aí, depois que nós pegamos o táxi, nós fomos pro hotel. Chegamos no hotel, e aí aquilo, jet lag, né? Jet lag é interessante. Chegamos lá, dormimos quase 10 horas desmaiado. E aí, uma coisa interessante, eu costumo dizer, né? Nós tínhamos uma reunião marcada com uma pessoa que ia nos ajudar lá, né? Uma advogada, que é muito conceituada lá em Dubai, faz abertura de empresa, holding. E ela nos pegou lá no hotel e nós fomos almoçar para falar dos negócios, né? Da visita das Zonas Francas. Só que o que acontece? Por isso que eu falo, esse meu amigo, coitado, ele... Foi bom e foi ruim, né? Foi ruim porque é o seguinte, ela meio que deu um puxão de orelha nele, né? Por que deu um puxão de orelha? Porque a vestimenta que ele foi era uma vestimenta, o seguinte, que não condizia com o que a gente foi fazer. O ambiente que vocês iam entrar. Que acontece? Ele foi de bermuda e tava muito calor mesmo, foi de boné. E assim, pro Brasil, ok, tranquilo. Só que lá nós estávamos num outro ambiente, estávamos num outro país, entendeu? E aí ela sentou com a gente num restaurante, né? Começou a bater papo, ela falou assim, deixa eu dar um toque pra você. Quando você vir, se tivesse uma reunião com um árabe aqui, o árabe ia levantar e ir embora, ele não ia te atender. Porque o que aconteceu? Você desrespeitou ele. Você desrespeitou a cultura. Você não vem para uma reunião de qualquer maneira. Você não vem de qualquer jeito. E isso é interessante. É aquela ideia de você ser intencional. Entender onde você vai. Entender o ambiente que você vai. Porque é o seguinte, eu tenho que entender que eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não vou... por exemplo, eu vou por exemplo, jogar golfe com um empresário para buscar negócio e investimento. Eu não vou de terno e gravata, porque não é. É o ambiente. Entender esse ambiente, estudar esse ambiente. Estar adequadamente vestido para o ambiente, para a conversa. É justo, é isso aí. E aí ela falou assim, então, e eu te explico isso porque eu quero o seu bem. Eu achei excepcional isso que ela fez. Ela deu um toque que, assim,
isso me despertou, me virou a chave do quê? De estudar a cultura. Porque imagine só, você tá fazendo um negócio lá de milhões, porque lá o negócio são de milhões, você tá fazendo um negócio multimilionário lá. E aí você vai, por causa de uma falha, por não conhecer a cultura, não respeitar a cultura, você perdeu o negócio. É isso. E aí ela falou assim, ele veio de boa, então ó, não faz isso a próxima vez, vem de calça jeans, vem com uma camisa normal, você não precisa pôr terno e gravata, não tem problema. Mas vem vestido, né, adequado pro ambiente que você tá, né? Entenda que você não tá no Brasil. E ela assim, não, eu entendo que tá calor, eu entendo tudo isso, mas a gente veio para negócios, entendeu? Então tem que se portar, né, da maneira correta. Isso é muito interessante. Para o ambiente, vem adequadamente vestido para o ambiente que nós vamos frequentar. Você falou aí da experiência, que eu acho que deve ser fantástica. Tomara que em breve eu consiga estar vivendo essa experiência. Vai com a gente no Dubai Experience. E quais os tipos de negócio? Tem um negócio específico que você traz os investimentos do árabe para o público brasileiro? São todos os ramos? Explica isso daí para a gente entender para quem está nos assistindo, qual tipo de negócio que de repente ele pode se conectar com você, que você consiga fazer essa conexão aí, Edgar. Então, para investimento, a gente representa lá um fundo financeiro, né, do escritório do Sheikh de Dubai. E aí são vários fundos, né? E a gente busca um financiamento lá a partir de 5 milhões de dólares, né? Para negócios que tenham garantia. Então, assim, a ideia é até essa já, né? Porque esse já é um corte, né? Porque o que acontece? Como a gente está falando de escritório Sheikh de Dubai, a gente está falando de negócios no mundo inteiro e negócios exponenciais, né? Negócios de uma casa de valor, né, de recurso muito alto, bem, né? alto. Bem alto. Então, dependendo do negócio, para o árabe não faz sentido, né? Porque é uma coisa que eu aprendi nas negociações com o pessoal lá, diz assim, o brasileiro tem que aprender entender o que o dinheiro significa para o árabe. Mas dinheiro não é dinheiro? Dinheiro paga conta. Não, você não está entendendo. Dinheiro aqui pra gente é commodity, entendeu? Então o dinheiro tem que girar. Tem que fazer o dinheiro girar. Então, eles não têm problema em investir, em emprestar ou colocar um dinheiro em um projeto que eles vejam que vai ser ROI, né? Que tem ROI, vai ser rentável, entendeu? Então, a gente representa aí com garantia, né? A pessoa tem sua garantia para disponibilizar esse recurso e aí tocar o projeto. O escritório do Sheikh lá faz toda a parte do business plan, né? O plano de negócios para buscar esse recurso. E aí é o seguinte, 4% de juros ao ano. Isso que eu ia te perguntar. Eles, por conta de ter essa oferta grande de valor, eles exploram na questão dos juros? Como que eles se comportam em relação a isso? Eu vi você explicando aquele dia, eu gostaria que você explicasse aí para a galera. Isso é muito interessante. O árabe, ele tem um padrão, entendeu? Ele nunca vai te explorar nas relações comerciais, porque isso nós chamamos de al-haram, isso é pecado. Então o Alcorão diz que eles têm que ser justos, e eles são muito justos na negociação, e aí a gente entende também um dos princípios para eles serem prósperos, entendeu? Prosperidade, porque eles trabalham com justiça. Ele assim, e a ideia de fazer um negócio bom para as duas partes é onde as duas partes ganhem, entendeu? Não adianta só eu ganhar e você não ganhar se a gente fizer uma negociação. Então a ideia com eles segue o mesmo princípio. E aí, uma coisa interessante, e aí eu vou fazer um overview aqui, tem uma certificação chamada Halal. Halal é quando, por exemplo, você vai fornecer carne, frango, algum tipo de proteína de alimento para o mercado árabe, você tem que certificar a fábrica que está nos padrões do árabe, né? Conforme diz aí a religião. Então, a maneira que você mata o animal, o horário que você mata, você tem que sangrar todo o animal, é todo segue algumas regras, né? Um rito. E aí, isso vem da religião. Eles adotam essa mesma cultura para os negócios. Então, tem negócios lá que eles certificam como um halal, que eles seguem os padrões, né, de moralidade lá do árabe. Então, eles, para fazerem isso, você não vai ver que nem aqui, ó, você vai pegar muitas vezes um financiamento, vou buscar um empréstimo no banco. O banco vai te cobrar 10 a 12% ao ano, se não mais do que isso. Lá você paga 4% ao ano, entendeu? E aí o fundo financeiro te dá uma carência para você fazer esse pagamento. Então você vai ver que é algo que é possível e você vai conseguir
ter como pagar e fazer o negócio girar, que é o importante, né? Não adianta você pegar um dinheiro também e não conseguir pagar e não conseguir arcar. Isso vai ter problema. Então a ideia é você, o subsídio, o dinheiro vir para te ajudar, não para te enforcar. E para todos os setores, não tem um setor específico? Não tem. Tendo aqui a garantia, né? Você tendo a garantia para dizer assim, não, ó, eu tenho isso aqui, porque também o árabe, sabe qual que é o problema do empresário brasileiro? Muitas vezes ele pensa que o árabe vai chegar aqui só porque o bicho, você tem os olhos azuis, tá aqui, 10 milhões de RAM. Nossa, gostei tanto de você. Não é assim, né, gente? Me ajuda, né? Ninguém tá rasgando dinheiro, por mais que eles tenham muito dinheiro, eles não tá, qualquer coisa ele vai pôr dinheiro, eles têm que ver o seguinte, primeiro, tem capacidade de pagamento, tem que honrar o compromisso, até no sentido quando, assim, a gente pega o negócio que eles vão investir, colocar um dinheiro para depois ter um retorno. Ele quer ver se você tem condições de fazer o projeto, aquilo que você tá gerindo, que você tá colocando para ele na mesa, ele vai ver se você tem capacidade para fazer aquilo. Aí para ele aportar um recurso, senão não. Então faz todo esse sistema. É que também não dá para, eu quero investir, tô com dinheiro parado, eu quero investir, mas também não vou rasgar, né? Claro, com certeza. Então apresenta assim um projeto. Mas é esse estudo. Beleza, vamos lá, tem alguém aí que tem um projeto. Você vai lá e estuda, tem uma equipe. Como que é feito esse estudo para chegar à apresentação lá pro Shakes? Então, aí a gente faz algumas reuniões aqui, entende o projeto, né? Entende o projeto, o que a pessoa quer, busca as informações do que ela tem para colocar como segurança, né? E aí, depois a gente passa todas as informações para o escritório lá de Dubai, e o escritório de Dubai vai avaliar e vai traçar toda a estratégia para buscar esse recurso para o empresário aqui. Então, nesse primeiro momento, ele não precisa estar indo lá junto com vocês para apresentar, é feita a colheita dos dados, das informações, passado para o escritório passa, analisa, dando ok, aí se o empresário quiser ir, vai também lá conhecer. Isso. A viabilidade, primeiro, passa todas as informações pra gente aqui e a gente disponibiliza lá. Porque é o seguinte, não adianta o empresário ir lá e não ter viabilidade do projeto dele, né? O projeto dele não ser viável. Não, ele não ter capacidade de pagamento, alguma coisa nesse sentido. Mas posteriori vai sim necessário, depois que as coisas avançarem, vai ser necessário o empresário ir até Dubai, porque a abertura de conta é feita em Dubai, né? Nos bancos orientados pela nossa equipe lá, né? Porque é o seguinte, todo o processo ele tem que começar de maneira certa. Porque não é só abrir empresa. Não é só, eu vou escolher qualquer zona franca. Não. Tem todo um estudo técnico para isso. E depois até uma coisa interessante é entender que em Dubai você pode abrir empresa para você atender localmente ou abrir ela para atender em todos os Emirados e o GCC. Isso há uma diferença, entendeu? E entender isso vai fazer com que você consiga fazer bons negócios e posterior até buscar outros financiamentos junto ao banco, junto a outras instituições, a qual você vai estar já conectado por intermédio das conexões com o escritório do Sheik. Por isso, a importância de se ter um mentor, né? Porque no caso, você já foi, quantas viagens você já fez? 4. 4 viagens. Aí você pega uma pessoa, eu vou por a minha conta e risco, eu vou lá buscar. Não, quando você tem alguém que já conhece o caminho, te guia, tá te vendo de cima, fala, vai por aqui. É totalmente diferente, né, Edgar? Claro, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai com alguém que já conhece, você vai dar um salto muito grande. Nossa. Porque às vezes você fala assim, não, eu vou comprar uma passagem aqui na Emirates, vou descer lá, vou estudar aqui pelo ChatGPT, legal. Você vai fazer um passeio de turismo. Tem um GPT Não, você vai fazer um turismo. Você vai lá e você vai se conectar com quem? Vai se conectar. Você acha que você vai bater na porta de uma zona franca? Você vai chegar em algum escritório, alguém vai te atender? Se não te conhecer, não vai, gente. Então você tem que ter as conexões. Você tem que ter quem. Você vê, a última viagem a gente sentou um indiano que ele tem 100 farmácias e faz conexões lá. Eu tô lançando um produto de ômega 3, né? Suplemento. Já é um parceiro, você vê. Então a gente já tá conectado a algumas pessoas lá e tem algumas aberturas que a gente vai lá e já vai fazer a coisa certa. Um dos produtos que nem eu te disse, nós estamos lançando água em Dubai. Água premium, entendeu? Então, por que eu falo o empresário, a ideia e uma coisa que eu sugiro é o seguinte, pega alguém que já está conectado aos negócios lá, e vai com essa pessoa. Vai conhecer. Vai conhecer. Mas eu digo, vou pagar um pouco mais. Não, você não vai pagar só passagem. Você vai ter o conhecimento daquela pessoa que já vivenciou muitas coisas.
E o tempo que essa pessoa vai poupar, o valor não tem, é mensurado, não dá para mensurar o valor em troca do tempo que ela encurta, né, Edgar? E fora o tempo, é o seguinte, uma conexão muda o seu game. Imagine só, a pessoa te conecta a uma outra pessoa que vai já pegar o seu produto e já colocar lá para um distribuidor, ou vai pegar a sua imagem, vai te conectar a uma outra pessoa que vai fazer o seu negócio explodir. Isso aí não tem preço. Então você permeia por um ambiente que as oportunidades são muitas e uma conexão muda o game. Nossa, aí faz toda a diferença. Tipo, eu vou levar tipo 5, 10 anos para conseguir estar atingindo. Não, a conexão certa faz o negócio girar assim de uma maneira muito rápida, né? Se não fossem as minhas conexões, eu não estaria aqui. Isso é porque nem você falou que foi por uma conexão que você teve com um amigo de muito tempo, de longa data, né? E ultimamente eu tenho vivido isso, Edgar. Foi a hora que você falou, me deu até um estalo aqui, porque eu tô no meio de um lançamento. Você já ouviu falar da fórmula de lançamento? Érico Rocha, né? Érico Rocha. De lançamento aqui no Brasil. Então, eu fiz um treinamento como mentor para esse meu amigo lá em 2019. Faço curso de inteligência emocional, né? 2 dias de imersão, e ele foi, tal, gostou. E aí a gente desconectou. Ele foi tocar a vida dele, eu tô tocando a minha, tal, e agora eu criei um novo método, que é o método CID. Clareza, identidade e disciplina. E eu convidei ele para vir participar desse novo treinamento meu. E ele topou, tal, mas ele falou, cara, eu estudei um negócio aí e tal, e aí a gente está fazendo, e ele muito dedicado, cara, um cara sensacional. E a gente está fazendo esse projeto junto. Então você vê, às vezes, por isso que eu digo, eu não, né? Provérbios diz, faça o bem e você será recompensado. Porque quando você faz o bem, você anda pelo caminho correto, aquele ditado, até as pedras vão se encontrar, é real. A gente se conectou lá atrás e veio se encontrar. Você que seu amigo tinha lá, conectou e você vê, a coisa flui. Mas se você tivesse dado alguma mancada, tivesse pisado na bola, tivesse feito alguma coisa de errado, ele ia procurar outra pessoa e de repente você não estava vivendo o que você está vivendo hoje aí nessa parte de expansão ainda. Uma coisa que eu queria saber com você agora, Edgar, você falou aí da experiência, né? Como que é? Dubai Experience. Dubai Experience. Como que funciona isso? É uma imersão? É um projeto? Como que é esse negócio? Não, Dubai Experience é algo interessante. Onde a gente vai pegar um grupo de empresários e vamos imergir esses empresários em Dubai. Então, a ideia é mostrar para o empresário, de uma ótica de quem já está conectado com o mercado de Dubai, as grandes oportunidades que Dubai pode lhe oferecer. Eu costumo dizer o seguinte, nada melhor de você, além de você andar com quem conhece, você andar com quem vai te nortear a tomar decisões. Por quê que eu digo isso? Em 2024, quando nós retornamos para Dubai, e já não era metaverso, eu fui com um parceiro de negócios e a gente estávamos no início para o lançamento, né? A gente ia levar as amostras para os distribuidores sentir o gosto de um produto, de alguns produtos nossos, né? Então, energético, refrigerante de café, de gengibre, e nós fomos levar essas amostras para lá e buscar conhecer o mercado. Porque é o seguinte, um produto muito bom, o pessoal consumiu lá, amaram o produto, né? Muito gostoso, very good, você viu o pessoal, e um pessoal muito aleatório, assim, que a gente estava num restaurante que eles viram, assim, gostaram, né? E aí o interessante foi o seguinte, que depois a gente foi aonde? No mercado entender como que era comercializado esse produto. Como que as latas eram, quem era o meu público, quem que poderia comprar o nosso produto, até para entender qual o preço que ele estava sendo praticado lá. E interessante foi o seguinte, que nós chegamos lá, aqui a gente usa o produto 350 ml, lá é 269 ml. E isso, para muitos, assim, não, Edgar, mas não tem problema. Claro que tem problema. Na hora de você produzir uma latinha, você vai precisar de mais alumínio. O alumínio é muito caro aqui no Brasil. Então, quando você diminui a latinha, você diminui a quantidade de alumínio. Menos produto dentro da latinha. E outra coisa muito interessante, que é um gargalo, o que mata na última linha o empresário é a logística. Porque num dry ou num container,
você coloca mais latas com ela menor, entendeu? Exato. Por isso que a ideia do Bike Sprint é levar o cliente, ao São empresário... detalhes que fazem toda a Total diferença. diferença, porque é o seguinte, o cara vai com quem conhece o mercado, mas muitas vezes eu não conheço do mercado dele. Ele vai ter algumas experiências que eu tive, mas ele vai olhar o mercado do Dubai com o olhar dele. Ó, meu produto aqui, ó, meu produto ali, ó, como acontece. E aí nisso, nessa mentoria, nós vamos mostrar, ó, o caminho para esse produto é esse. E aí nós vamos levantar as informações do produto, como se comporta a venda de produto ou serviço daquele empresário no mercado, e mostrar, ó, isso funciona assim, isso funciona aqui. Aqui você tem abertura não só em Dubai, você tem abertura no GCC, você tem abertura no Bahrein, no Catar. Porque a gente fala de Dubai, eu costumo dizer, mas Dubai é somente a vitrine. Só A vitrine para o mundo. Lá são 200 nacionalidades, fora o GCC, que são os primos ricos. Isso que eu queria entender, esse GCC. Você Boa. falou algumas vezes, eu queria entender o que é esse GCC. O GCC é chamado da Liga Árabe, como se fosse, fazendo uma analogia, o Mercosul, União Europeia. Entendi. São os países árabes que se compõem e eles a mesma maneira de vender para um, você pode vender para o outro, entendeu? Não tem tanta barreira. Então você pega Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Oman, que está do lado, uma economia muito forte, entendeu? E aí você vai ser o espelho, você está dentro do Dubai, mas você vai poder vender para todos esses países subjacentes, os países que ali estão, não só os Emirados Árabes, entendeu? Então essa é a ideia. Então a ideia do Dubai Experience é levar esse empresário e mostrar para ele, falar, ó, aqui, ó, você vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, visitar a Zona Franca, fazer o passeio turístico também, conhecer Burj Khalifa, tem que conhecer, né? Burj Khalifa, tem que conhecer o Museu do Futuro, entender a visão do árabe de mundo. É interessante, a visão de mundo deles é excepcional, é algo surreal. Então, e até aprender isso para trazer e incorporar nos nossos negócios. Então, levar esse empresário lá, eu posso ter certeza. Essa viagem vai fazer com que a mente do empresário expanda de uma maneira que nunca mais vai voltar a ser a mesma. O tamanho original, né? E aí, vamos pegar no pior das hipóteses. Pior das hipóteses, o cara foi lá, não fechou negócio, não deu liga com ninguém. Mas o que ele pegar de ideia, implementar no negócio dele aqui, é outro tipo de negócio, é um negócio diferente do que está aqui no normal, né, Edgar? Pela expansão da consciência, né? Totalmente diferente, porque ele vai ter um olhar para o negócio dele totalmente diferente. Ele vai entender como o resto, né? Eu te falo o resto, o mundo entende, como lá fora vê os negócios. E só dele estar conectado, que a partir do momento que ele está lá, ele já está conectado com o mercado. Ele vai começar a já olhar internacionalmente e além de implementar, eu posso dizer, quem está conectado com o mercado árabe, o produto interno dele, depois de um tempo, vai valer 5 vezes mais. Sim. Porque o que acontece? Até na hora de negociação, ele entra, querendo ou não, já dependendo do... Aqui com o fornecedor ou o cliente dele, porque assim, não, eu estou conectado com o Dubai, já estou negociando com o Dubai. O empoderamento do empresário já é outra, a postura, a fala, porque, estou conectado com um mercado gigantesco. Isso aumenta o poder pessoal da pessoa na hora da negociação, né? E outra, várias outras coisas, benefícios que vêm junto do peso, né? Porque eu digo muito que não é o que fala, é o como você fala. Então você fala, não, hoje eu tô negociando lá com os shakes, opa, peraí. A visão do outro cara que tá negociando com você já muda. Peraí, esse cara aqui não é peixe tão pequeno, esse cara aqui eu vou ter que tratar com ele de outra forma. E nisso você sente a fala, você também se empodera, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante. E interessante também até que muitos empresários vão querer até se conectar. Lógico, né? Você passa a ser a vitrine, você passa a ser o cara que vai colocar, mudar as velas, né? O pessoal, deixa eu olhar naquele cara ali, porque as velas dele tá tocando pro lugar legal. Deixa eu ver o que ele tá falando. Porque muitas das vezes, se conectar lá vai expandir sua mente. E aí a ideia que eu sempre dou para esses empresários, quem tá criando esse movimento, tem essa expectativa, o que você for empreendendo, vai falando, vai ajudando as pessoas. É o que eu faço. Quando eu criei o movimento da Hub Internacional Acelera Dubai, a ideia da Hub, e aí gerar esses conteúdos, é expandir a mente do empresário e dizer assim, gente, ó, eu fui lá, eu me conectei, eu aprendi, tá aqui, ó, tô dando, tô entregando. Se você for no meu Instagram, vai ter muitos cortes, né, eu falando sobre Dubai, de experiências
que eu obtive, ou de visões, de perspectivas que eu captei lá, que isso qualquer um pode pegar e trazer para o próprio mercado, entendeu? Dizer assim, peraí, deixa eu olhar aqui de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente e implementar isso no meu negócio e fazer o negócio crescer. Nossa, isso é fantástico. Para você que está assistindo esse episódio, está sendo impactado aí com um universo de possibilidades que tem através de você aumentar a sua consciência, se conectar com pessoas que conhecem o mercado lá fora. Quero que você clique aqui no sininho, se inscreva aí e se está fazendo sentido, isso é o principal. Compartilha esse episódio com mais pessoas para que a gente possa aumentar aí a nossa visibilidade e você, de repente, pode ser o nosso entrevistado aqui, vir contar a sua história de sucesso no nosso podcast. Edgar, agora eu quero saber uma coisa de você. Eu tenho entrevistado bastante empresários, empreendedores e todos eles aqui, unanimidade, tiveram algum desafio, alguma percalço no caminho, que até mesmo lá na Bíblia fala, né? João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo. Você vai ser a exceção ou você já passou algum desafio, algo aí que você falou, caraca, que foi desafiador, mas mesmo assim foi para cima e venceu o desafio aí? Ah, claro, há muitos desafios, né? eu falo assim, só para ver. Já sabia a resposta. Aquele empresário que empreende no Brasil e falar que não passa percalços, dificuldade, meu amigo, você tá vivendo aonde? É utopia, desculpa, né? Não tem como. Eu falo que o empresário no Brasil, ele é um guerreiro, ele é alguém, assim, a ser estudado, né? A carga tributária, pesado. Impostos que acabam com o empresário, a margem dele vai lá para baixo. Então, tem um número aí dizendo, né, que falam que tem uma porcentagem muito grande de empresários que devem os impostos, né? Porque o cara, né, tem, muitas vezes a coisa tem que ficar tão apertada que o cara tá usando os impostos dele muitas vezes para gerar fluxo de caixa, para fazer as coisas acontecerem. Então há muitos desafios, né? Há muitos desafios porque assim, a gente, se você olhar para os outros países, né? Você pega Dubai, você pega os Estados Unidos, né? Economias grandes, você vai ver o seguinte, que eles têm subsídios, né? Para ajudar o empresário a começar a trabalhar, né? O empresário que muitas vezes vai começar um negócio, você pega o governo, tá aqui, eu vou te ajudar, né? Com alguns benefícios, até com recurso. E no Brasil a gente não vê isso, é muito difícil. Tá atrasando o lado do empresário, tipo, deixando cada vez mais difícil pro cara crescer, pro cara evoluir. Agora, nem a última agora, a taxação dos dos eletrônicos, né? Estão dizendo que vai reverter, né? Vai mudar, mas, cara, se o universo está crescendo, a IA está aumentando aí de forma exponencial, o pessoal precisa de tecnologia para conseguir acompanhar, aí o país não... E a defesa deles é tipo, a gente está protegendo o mercado interno. Que mercado interno que não tem, né? E aí o quê? Tá barrando o crescimento do empresário no Brasil. É sobre isso. Então, muitos desafios, né? E querendo ou não, às vezes o desafio também do empresário é quebra de paradigmas, né? A mudança de mentalidade. Isso é um desafio muito grande, né? Porque você tá... muitas vezes você tá ali 30 anos no mercado, você mudar, às vezes é muito difícil, mas é extremamente necessário. Você ter essa mudança de consciência, quebrar esses paradigmas. E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: eu não vou ser leviano de maneira alguma dizer para o empresário, fecha a sua operação aqui, vá para Dubai, fecha a sua operação aqui, vai... Não. Siga a sua operação aqui, mas olhe para outros mercados. Se disponha a estar conectado aos outros mercados, porque eu posso dizer o seguinte, que muitas das vezes acontece o seguinte: você está tocando o mercado aqui no Brasil, só que vai abrir outras oportunidades e depois você vai ter que rever esse mercado, você vai ver que não vai valer a pena. Há um parceiro nosso de negócio lá que ele montou uma fábrica de móveis em Dubai. Um ano depois, ele não tem mais horário para fazer móveis. De tanta demanda. De tanta demanda. Porque eu digo o seguinte: Dubai é um centro gigante de possibilidades. Só eu identifiquei uns 10 negócios que dá para fazer em Dubai. Eu lá estando em Dubai. Fora o meu negócio, tirando o meu negócio, entendeu? Então, além do seu, ainda tem mais 10. Tem mais 10 para fazer. E fora outros que, se buscar,
né? Tem. Vai. Nós vamos agora em maio, né? Levar os contêineres de água para começar a distribuição lá. E aí, esse é um dos negócios, né? De levar esse produto e serviço. Nós estamos para montar uma distribuidora lá em Dubai também. Vai ser algo muito grande, um projeto gigantesco. E assim, e a ideia é pegar o empresário aqui que tem os seus produtos e serviços, gente, tá aqui, ó, tem uma oportunidade. Só vem com a gente que a gente vai ajudar esse empresário a introduzir o seu produto em Dubai. Show de bola. E se as pessoas quiserem se conectar com você, entrar em contato, como que elas te acham? Opa! Instagram, edgarcamargo.oficial e @aceleradubai. Pode se conectar lá comigo, eu respondo as mensagens do inbox. Pode se conectar que vai ser um prazer responder as perguntas. Edgar, eu quero isso, esse produto dá, esse produto não dá. E o detalhe, a gente não fala só de produto, tá? Eu costumo dizer que Dubai, quando você se conecta com Dubai, você pode colocar tanto produto, serviço, e eu acho até interessante a imagem da pessoa, atrelar a imagem dela, ancorar a imagem dela com Dubai, que pode ter certeza que isso vai dar muito certo. Show. Então repete pra galera, no Instagram é edgarcamargo.oficial. .oficial no Instagram e... Edgar Camargo no LinkedIn, né? E aí sempre Edgar Camargo. Mas achou a vitrine maior, é o Instagram. O Instagram é o maior, né? Show de bola. Te perguntei qual o maior desafio e tanto na vida pessoal, na vida profissional, qual que é o momento da sua vida de você fala, cara, aqui foi o ápice, aqui de fato eu tive sucesso, foi algo que você gostou de viver, que foi bacana. Você considera que foi sucesso? Sucesso sempre está atrelado à família, né? Eu acho que nenhum negócio e nenhum sucesso financeiro ele não pode estar atrelado à família se a família não estiver junto. Eu acho que a família, para mim, é algo... Eu penso, creio que com você também, nós acordamos de manhã cedo para fazer o que tem que fazer por causa da nossa família, né? É o nosso porquê, né? É o porquê, né? É fazer... Então, ter as minhas filhas, né? Penso assim, com uma percepção de mundo diferente, uma percepção de valores diferente, eu acho isso excepcional. Minha filha do meio vai agora fazer intercâmbio na Austrália. Olha que legal, cara. E assim, a mente dela é bem aberta. A minha outra filha mais velha está fazendo faculdade federal. Eu tenho a pequena também muito bem encaminhada. Então, ter a minha família unida, né? Ter a minha família também nos caminhos do Senhor, estando todo mundo ali, né? Com o mesmo pensamento, isso aí para mim, isso é sucesso. Isso pra mim ter harmonia na família. Claro, com certeza. Eu apresento uma live todos os dias, a live do Milagre da Manhã. Legal. E lá eu faço alguns rituais de manhã, que eu acordo, aí faço 15 minutos de atividade física, aí depois 10 minutos de meditação, 15 minutos de leitura de um livro. Agora eu estou lendo As Armas da Persuasão. Uau. Depois eu leio 10 minutos da Bíblia, estou lendo o livro de Esther. Sim. E faço algumas verbalizações que o pessoal às vezes não acredita no poder da sua declaração, então eu declaro coisas positivas lá todos os dias. E por fim, eu faço uma oração. E a oração que eu faço todos os dias agradecendo assim: Senhor, muito obrigado pelo meu lar, porque tem que fazer essa distinção, porque tem gente que tem casa, mas muitas vezes não tem um lar. Então eu agradeço muito pela harmonia que tem no meu lar, pela harmonia que eu tenho com a minha esposa, a harmonia que eu tenho com as minhas filhas. E tipo assim, tem uma mentoria que eu entrego agora, que é a Método CID. Eu entrego ela, eu morava num apartamento, agora fui para uma casa, eu entregava ela na sala da minha casa. Então tudo que eu estava compartilhando com os meus alunos, a minha ideia de tudo que eu passava para eles, as minhas filhas estavam ali acompanhando. Então eu acho que assim, você ser congruente com aquilo que você fala, você está... hoje até a gente gravou lá com o Orlando, um parceiro nosso em comum, a gente estava falando que a fala convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, quando você tem exemplo e você tem a família junto com você, te apoiando, nessas viagens não é num dia para o outro que você vai, então tem um intervalo que você tem que ficar, e a família tá junto, tá apoiando, isso de fato compactuo com você, isso de fato é sucesso. Isso não tem preço, né? Entender que tá todo mundo no mesmo barco, né? E todo mundo remando pro mesmo lugar, né?
Porque não adianta, muitas vezes, o marido tem uma percepção, a esposa de um lado, os filhos do outro, e aí, você já viu quando dentro de um barco tem pessoas remando pro lado distinto? O barco fica girando aqui, ali, ó, no mesmo lugar, não sai nem pra lá e nem pra cá. Então, a ideia de ter todo mundo imbuído no mesmo pensamento, né, com o mesmo propósito, orando, né, pela mesma coisa, né, pra aquilo que tá acontecendo, isso não tem preço. Então, isso pra mim é sinônimo de sucesso. Show. Uma coisa que você estava compartilhando com a gente lá no sábado, Edgar, queria entender um pouco melhor. Você falou que quando você chega para negociar com os sheiks lá, tem alguns estágios, né? Porque não chega e já vai para os lugares mais altos, vamos dizer. Mas olha para você ver, isso me remete novamente a Provérbios, que Provérbios tem um versículo lá que diz: não sente nos lugares maiores, espere ser convidado. Então, Provérbios cara, é sabedoria pura. Adoro aquele livro, cara. É sabedoria pura. E do jeito que você compartilhou lá, eu entendo que ele segue esse princípio. Como que funciona? Você chega, já vai para os lugares altos? Como que funciona esse processo aí? Explica pra gente, por favor. Não é assim, não. Interessante que entender o relacionamento com o árabe, primeiro é o seguinte: ele vai querer um relacionamento perene com você. Ele não vai querer só negociar e ir embora. Se ele fizer negócio com você, ele vai querer que esse negócio aconteça e se perpetue. Então, o árabe, antes de fazer negócio, ele quer te conhecer. Então, às vezes, o que acontece? Eu estou em algumas negociações e o pessoal acelera, e aí? Eu falei, calma, filho, calma. Tenha paciência. Calma. Nós que estamos querendo buscar negócio com eles, é o seguinte, eles já estão negociando. Então, nós temos que criar o quê? O nosso espaço. E tem espaço para todo mundo. Mas é o seguinte, o árabe, ele vai o quê? Ele vai primeiro ver quem é o Robson, ver quem é o Edgar, entendeu? Vai tomar um chá com ele, vai trazer ele pra tenda, entendeu? Vai ver o respeito dele com a cultura, ver se ele pelo menos busca entender como que funcionam as coisas lá, né? Porque é o seguinte, você vai na tenda do árabe, uma que você não acessa a casa do árabe, né? Você acessa um anexo. São estágios. Estágios, né? Então, e aí a gente acessou lá um anexo muito interessante, muito legal, e o pessoal, assim, não sabe como fazer você se sentir bem, né? Então, você não entra de sapato na casa do árabe, né? Nessa tenda você não entra, chega lá, você senta. Uma coisa interessante uma das coisas que eu costumo dizer, um acessório que é muito importante quando você vai na casa, na tenda de um árabe, é só meia, porque você vai ficar só de meia, entendeu? Então vai tem com a que meia, ficar ligado, vai comer furado. não é comer furado, minha suja aí, não, né? Olha o que você vai transmitir, né? Verdade. E aí isso é interessante, vai com chulé também. Tem fatores a tomar cuidado. Isso aí. Chulé, meia furada e meia suja. Então. E aí, nesse estágio, você vai batendo papo, você vai conversando, né? E aí a gente tá conectado a uma família lá, que é uma família excepcional. O pessoal não sabe o que faz quando a gente tá lá, né? E aí, uma outra vez, nós fomos na tenda, porque assim, agora em março é o mês do Ramadã, que é o mês das orações, onde eles fazem o jejum deles, eles só comem no pôr do sol, né? Uma vez por dia. São 30 dias, né? Tem estabelecimentos que fecham, né? Eles fecham locais do governo, bancos, essas coisas, meio período. E aí, no ano passado, quando a gente foi, o interessante foi o seguinte, nós estávamos na tenda com eles lá, entendeu? E a gente come na tenda, você fica lá com eles, e aquela resenha muito legal. E aí, uma coisa interessante que o ministro da Economia do Emirado chegou na tenda. Porque essa família é uma família bem conceituada, uma família bem tradicional. E aí foi algo assim que, opa, então para você ver o poder nível de conexão. Né? Então, nível de conexão. E uma conexão dessa, você pegou um negócio, você explode, meu amigo, explode. Então, é saber entrar e sair dos ambientes. Isso não é só lá no mercado árabe, é no mundo, meu amigo. É na sua casa, na casa das pessoas, entender, respeitar as pessoas, entendeu? Porque nem todo mundo tem que pensar que nem você. Exato. E nem vai pensar, vai pensar, né? O que seria do preço não gostasse do branco, entendeu? Então, cada um tem a sua percepção de mundo, né? A ideia é o seguinte, é sempre tratar todo mundo com respeito, entender que cada um é cada um, as pessoas são singulares, né? E isso é muito interessante, que a gente aprende isso com eles, assim, de uma forma muito interessante. Show de bola. Edgar, a gente está aqui caminhando para o final do nosso podcast. Foi um
bate-papo bem bacana, bem gostoso. Eu queria que, vamos pensar, a gente está falando aqui de internet, né? Boa. E a gente não sabe aonde esse vídeo nosso vai chegar. De repente vai chegar para 10 pessoas, 20 pessoas, 10 mil, 10 milhões. Sim. Pensando que a gente está no universo hoje aí com 8 bilhões de pessoas, com a inteligência artificial que pode traduzir isso para qualquer idioma. A Meta já está fazendo isso nos né? A Meta já faz isso já. Instagram já faz isso. E todos, como nós aprendemos com o nosso amigo Orlando lá, todos nós carregamos uma mensagem, né? Temos uma mensagem para compartilhar. E uma mensagem que você carrega, que você acredita que é bacana compartilhar, deixar para as pessoas aí refletir ou pensar sobre o que você tem aí para entregar para o mundo. Que mensagem você deixa aí para a nossa audiência e para o mundo como um todo, né? A mensagem que eu deixo é: acredita em você. Você pode mais do que você imagina. Não desista no momento de dificuldade, porque dificuldade vai haver sim. Imagine se fosse fácil, todo mundo alcançaria. Seria fácil para todo mundo. Aquilo que é para você fazer é para você fazer. E pode ter certeza, ninguém vai fazer como você faz. Então, se coloque na posição, tenha resiliência, que as coisas vão acontecer. Uma coisa interessante que você falou é sobre a semeadura, né? Quando você semeia o bem, pode ter certeza que você vai colher. Se você ajudou alguém, alguém vai te ajudar. Eu creio muito nisso. Então eu digo para você, continue, não pare. Tá difícil, tá complicado, mas tenha resiliência, porque o Senhor vai te ajudar a acontecer aquilo que é para acontecer na sua vida. Show, show, show. Continue plantando, porque a colheita, ela vem, né? E Provérbios, ele é muito claro, assim, no sentido, não faz o bem pro Edgar que ele vai te recompensar, não é assim. Faça o bem e você será recompensado. Justo. Né? Porque muitas vezes, o que desanima um pouco as pessoas? Ah, eu fiz um bem pro Edgar, o Edgar não me retribuiu. Ah, eu fiz um bem pro Robson, o Robson não retribuiu. Quando você coloca a expectativa no outro, a possibilidade de frustração é muito grande. Só faça o bem e a recompensa vem lá do alto. Né? É isso. Edgar, cara, obrigado por esse bate-papo, foi sensacional. Obrigado. Adorei, cara. Amei, muito valeu bom, mesmo, tá? Quem sabe, de repente, a gente tem marca um segunda parte, uma parte 2 aí, tá? Fala das histórias de Dubai, tem muita história. show de bola. Muito legal. Então, você que ainda não segue aí o canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando nós postarmos os outros vídeos aqui. E o principal, compartilha essa história. Pô, de repente alguém vai chegar um depoimento para você depois falando, cara, por aquele podcast que você compartilhou, eu conectei lá com o Edgar, fiz negócio, a minha empresa está prosperando e eu vou pagar algo extraordinário para você, porque foi você que compartilhou. Eu não perca essa oportunidade, compartilhe aí e te espero nos próximos episódios do podcast Histórias de Sucesso. Muito obrigado, até a próxima!